Om Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidveshavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Shri Guru Bhyo Namaha. Introdução. Namastê a todos. Muito feliz de estar aqui com todos vocês nesse lindo evento que estamos tendo. Isso aqui é Gurukula Vasa. Estar com o professor, com a família do professor, compartilhar a comida, cozinhar junto, fazer rituais, fazer aula. E vai acontecendo de forma orgânica, né? Aí alguns vão ajudando com as crianças, outros vão cozinhando. Então esse é o Gurukula do século XXI, entende? Então a gente é muito abençoado. Estar aqui com o professor é a maior bênção que tem. E junto com isso fazer seva não tem nada mais sagrado. Esse é o ritual de conhecimento. Jnana Yajna. Original. Né? É uma coisa muito especial a gente ter uma bênção assim. E eu assim estou muito feliz da empolgação de vocês estar aqui, a gente sentar todo mundo numa mesa assim longa para comer junto, sabe? Então isso aí é viver com o professor, sabe? A gente estuda online, mas a gente se encontra aqui para ter esses momentos com o mestre, sabe? E aí, como se diz? Entre uma atividade e outra, a gente vai fazendo perguntas para o professor, vai também tocando ideias com os colegas. Os colegas também são muito importantes, né? São 4 fatores, né? O aluno, o professor, os colegas e Ishvara, sabe? Então, os colegas, vocês tem que também se envolver com eles, perguntar coisas. E aí, como que está o estudo? Como que está sendo para você? Isso é muito importante. A gente se juntava com o Vitor, a gente discutia as coisas dos textos, né? O que você acha que era essa palavra? O que você entendeu desse verso? Isso são discussões muito importantes, sabe? Então, poder ter assim uma família de conhecimento onde tem vários alunos é uma coisa muito especial. Você troca com eles, eles te dão insights, entende? Você ajuda eles também. E a presença do conhecimento vivo, materializado na forma do professor é uma coisa muito sagrada. Então a gente tem que estar muito feliz de estar aqui, sabe? E o conhecimento vai fluindo, entende? A gente fala assim, vamos nos juntar, vamos cozinhar, vamos fazer tal, e aí o conhecimento vai se passando. E o conhecimento está na aula, mas também está no convívio, de ver como que o professor reage, como que o professor está com a esposa, com o filho, o que ele faz, o que ele come, entende? Então, essas coisas aí, vocês têm que estar atentos para ir pegando os conhecimentos que estão assim, nas entrelinhas do convívio, entende? Mas, muito, muito especial, muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês, conhecer várias pessoas. A Renata foi fazer um curso comigo há uns 5 anos atrás. Aí eu falei, como que é o seu nome? Eu sou a Renata. Ah, você é a Renata. Entendeu? 5 não. Não foi em 2021? 4. Tá bom. Então, isso é muito legal. E a gente agora estamos cantando ali com a Patrícia. Então, é muito, muito legal. Muito bom. Om Shri Guru Bhyo Namaha. Então, primeiro agradecer, cadê? André, Paula, cadê Paula?
por receber a gente na casa de vocês. Não poderia estar mais à vontade. Aliás, se eu ficar à vontade demais, me avisem. Então, não, de coração, muito obrigado por receber a gente, por receber, né, todos juntos aqui, isso está sendo muito legal. O José falou que a gente tirava dúvida, né, que a gente discutia, mas não era assim não, era assim, ficava eu, Buzon, assim, né, discutindo, não sei o quê, lendo baixa da taiteria, e falando, não, falou isso, falou aquilo outro. Aí chegava o José com o livrinho dele assim no bolso. E aí, como é que tá? Pô, aqui, isso aqui. É isso aqui. É isso aqui. Aí ele falou, mas como é que tu sabe? Ah, óbvio, né? E a gente falou, não é possível, cara. Tinha um chat GPT versão beta na época, né? Alguma coisa tinha. Mas enfim, então... Eu aprendi muito também com você. Eu até estava falando com a Paty, cadê a Paty? Está cuidando aí das crianças. Porque a gente estava falando assim, vamos fazer, porque tudo veio quando a gente ia vir ver a gráfica para ver o livro, né? O livro ainda não está imprimindo, a gente foi acertar o orçamento, fazer essas coisas assim, né? Acertar os acabamentos da capa, porque tá ficando um brinco. Então a gente foi lá com a gráfica, tudo acertado, não sei o que, aí falou, vamos vir para cá, então vamos, já que chama um, chama dois, onde come um, come dois, come três, come quatro, e vamos chamar os alunos também, né? Já que a gente vai estar junto aqui. E assim foi, e a gente marcou. Aí, tipo assim, a gente vai falar assim, é um retiro? Eu falei, não é retiro. Não é retiro. Porque tem funções diferentes. Uma função é você marcar um retiro, onde você faz, não sei o que, tem uma proposta, início, meio e fim, que tem grande valor. Outra coisa é a gente se encontrar de forma espontânea, sabe? Aí, é claro, a gente marca uma festa, faz uma brincadeira, cada um traz uma comida, normal, como a gente faria, né? Mas é de propósito sem programação, sabe? É de propósito. Porque esse momento é um momento muito importante. Esse momento onde a gente tá sem nada para fazer, sabe? E estamos juntos aqui sem ter nada para fazer e a gente conversa besteira, fala não sei o quê, ri da criança, etc. Esse é um momento muito importante de se estar em conjunto, sabe? Senão não ocorre essa conexão real e você tem assim, tipo assim, os seus amigos e a galera do Vedanta. Não é para ser uma coisa separada, né? Ou seja, as pessoas que você se relaciona, não é para ser... Estou dizendo que é para ser só ter amigo de Vedanta, não estou falando disso. Mas não é para ser uma coisa assim, alienígena, sabe? E tem essa galera daqui, aí você começa a falar assim, não, que essas pessoas daqui, elas, né, não, vivem em outra sintonia, não vive nada. É todo mundo problemático, todo torto. Tá? Inclusive, um bom exercício eles não irão concordar comigo, mas fica stalkeando a gente, sabe? Se eles vão, ver como é que ele faz. Será que ele repete a comida? Olha bem de perto a nossa vida. Vocês vão ver que não tem nada demais. Nada demais. Olha bem de perto, sabe? Vê. É muito importante essa fantasia ser jogada no fogo, né? É muito importante ela acontecer. E ela só vai acontecer no momento sem protocolo, sabe? Tipo assim, a gente está fazendo um satsang aqui, tem um certo protocolo, mas o resto do dia a gente está indo ali, cozinha, outro fala, outro não sei o quê, põe uma música. Isso tudo é muito importante para trazer essa crueza, no bom sentido, que o processo espiritual requer. Que é tipo assim, eu não estou botando mais uma skin, mais uma fantasia, sabe? Eu não sou agora, esse agora não é o meu lado espiritual. Não tem lado espiritual. O que é espiritual, ele entra que nem que nem a água entra dentro da esponja. Aí seu trabalho vira espiritual, seu relacionamento fica espiritual, não tem divisão. Não é para ser assim. Porque se for assim não vai funcionar, né? Realmente não funciona. A gente precisa encarar isso como algo que realmente precisa ter, eu não estou dizendo que tem, tá? Precisa ter validade em qualquer que seja o contexto, né? Então, para isso a gente faz esses eventos, por isso a gente se encontra aqui. A gente até ficou pensando assim, porque vamos tentar arranjar um lugar, né, que seja acessível, né? Descobri que daqui é 10 minutos do aeroporto, não é isso? 20.
Eu acho que não tem como ser mais. A gente pode até comprar um terreno do lado do aeroporto, né? Mas eu acho que, tipo assim, a ideia era ser uma coisa acessível, que a gente possa vir, né? E vir. Então, enfim, muito feliz de poder estar aqui. Estou à vontade aqui, né? Espero que vocês também. Vieram até de Recife. Vieram de Recife. Vieram de Recife, Não, é Paraíba. Paraíba. Paraíba é mais longe que de Recife, né? É que a minha geografia não... até hoje eu não sei o que é Santa Catarina e... Não, Paraíba é mais longe. É acima de Santa Catarina. Tô brincando. Tá bom. A questão do encontro pessoal é muito importante, porque a linguagem, dizem que é laksharta, né? Você tem que falar o sentido das palavras do professor, ele não é um sentido que possa ser escrito num livro, num pedaço de papel, porque é um sentido dado no contexto. Então o professor ele pode estar sempre dando uma luz desde que esteja dentro de um contexto comum com os alunos. Em qualquer pequena coisa ele pode dar um estalo na mente do aluno que ele perceba uma coisa que ele dificilmente perceberia numa explicação teórica, assim, numa aula. Onde na aula, né, pela internet e tal, meio impessoal, assim, a gente acaba criando o contexto pela frequência das aulas, né? Mas o contato pessoal facilita demais a fala natural e espontânea, o bom português. Porque o bom português, para ser falado, ele tem que ser falado com a expressão do corpo da pessoa, da ênfase das palavras, para você se dar a entender, né? A gente está querendo dar a entender aqui uma coisa que é transparente, já está tudo colorido com essa cor que você quer ver, que é o transparente. E a gente tem essa visão. E se vocês ficarem junto com a gente convivendo, eu só falo disso. Eu não falo de outra, né? A gente só fala disso. E isso de vários pontos de vista. Me pergunta uma coisa prática, eu não sei, mas vem conversar comigo sobre o transparente. Eu posso te falar de um jeito que não está em lugar nenhum falado. Porque cada pessoa falando é uma pessoa falando, dentro de um contexto, ela pode usar qualquer coisa. Tem a analogia da Stula Sukshma Nyaya, apontar uma estrela no céu, usando qualquer objeto Stula, que esteja na mão. Stula quer dizer está na mão. A árvore ali está na mão, ó. Olha aquela árvore ali. Você olha. Aí ele te conduz para a estrela a partir da árvore que ele apontou no contexto. Agora, você tem que entender que a árvore, no contexto de fala, é tudo. Cada palavra que eu estou dizendo é uma árvore para você olhar. É muito claro. E você olha para isso. Depois, se eu souber que você está olhando para isso, eu vou falar para você olhar para uma outra coisa. E a gente vai encurralar vocês, de uma certa forma, para que vocês não tenham possibilidade de não ver a mesma coisa do que a gente está vendo. Quando a gente está falando, a gente está vendo o que a gente está falando. E essa é comunicação viva, é preciso. Você não pode se servir de conceitos, você não pode se servir de termos técnicos, a não ser quando você alimenta o termo técnico com o termo não técnico. Aí convenciona, vamos usar este termo técnico. Mas antes disso você falou outra coisa, você não falou termo técnico. Você não pode falar termo técnico, o termo técnico é justamente incompreensível. Né? Como que você carrega o termo técnico? Com o termo não técnico. Qual que é o termo não técnico? O termo do cotidiano, cadeira, mesa, vaso, pote. A realidade que a gente crê, a gente interpreta a realidade completamente ao inverso do que ela é. Completamente ao inverso. Não é assim, a ignorância encobre um pouquinho da realidade. Não, não tem isso, é o inverso. É como a luz e a escuridão. Então, quanto mais próximos, por exemplo, eu conheço o Vitor.
próximo. Eu consigo falar coisas que provido de uma profundidade que eu só consigo por causa da convivência que eu tenho com ele. É próximo. A gente pode falar um com o outro, ele pode falar comigo, eu posso falar com ele num nível que é o chamado contexto. Esse nível onde a comunicação se estabelece é o contexto da comunicação. Esse contexto, na tradição védica, era o quê? O cara tem Shraddha total, ele larga tudo e vira sannyasi e aí vai estudar com você. Esse era o contexto, quer dizer, a qualificação da pessoa já estava muito evidente. Shraddha, Mumukshutvam, tudo isso. Para a pessoa chegar. Não era que nem ela não pegava um voo, parava em Viracopos e pegava o Uber. Ela ia de Kerala para Uttar Pradesh andando, com um tamanquinho de madeira, daqueles que nem geisha. Você pode dar um passinho de cada vez, assim. Já viu esse tamanquinho do sannyasi? Ele não pode correr com aquilo. Então, né? Sim. É uma pedaço de madeira com um prego no meio. Tipo, a Havaiana foi o melhoramento disso. Mas o cara vai devagarzinho, andando devagar até... Ele tem Shraddha, ele tem confiança. Pô, se ele chegou aqui, ele tem confiança. Aqui, para nós, não. A gente não sabe quem chegou, né? Quem são os alunos. A gente tem que saber, para saber se você quer mesmo. A gente tem que informar o que é Vedanta de verdade para você, se você quer mesmo isso. Isso só é possível saber conhecendo uma pessoa, conhecendo a pessoa, né? Pessoalmente. Se a pessoa sentar na minha aula, 1 ano de aula, eu não conversar com ela pessoalmente, eu não sei se eu estou me comunicando com ela. Sinceramente, eu não sei. Pode ser que eu esteja. Mas a eficácia da comunicação dentro de uma comunidade é óbvia o valor disso, né? Porque a comunicação se dá em todos os níveis. Então, quando a gente bota a internet, a gente corta, a gente deixa só 2 sentidos, a gente tira 3 dimensões da realidade, que são 3 meios de comunicação também. E sem contar sem contar o tempo e outros fatores que são essenciais, a gente tem que ter sentimento de que a gente é irmão, a gente tem que ter o sentimento de que a gente se ama e se gosta muito, para que possa ocorrer o ensinamento, porque o ensinamento é isso, é como se fosse uma declaração de amor que é feito, cada um faz no seu coração, com esse sentido implicado das palavras, você consegue descobrir o amor. E quanto mais você tiver uma pessoa amorosa na sua frente, para isso melhor ainda. O amor pode ficar mais evidente. Então, o encontro aqui é muito especial, não tem nada que substitua isso. Então eu tive ideias selvagens aqui para o negócio. Eu queria bater no Ravana, para um poste, pendurar Ravana, fazer um boneco e fazer malhar, sabe, malhar Judas? E daí depois queimar ele. Aí o Vitor ficou com medo. Essa foi a verdade. Você está com medo de Ravana? O Vitor falou, tô. Se você fosse o Shankaracharya, eu faria, mas não. Você é só um mané falando que vai bater no Ravana. Eu tenho medo, claro que eu tenho medo. E ele está certo, né? Ele é um homem prudente. Então, não vai ter essas coisas, mas tem as outras coisas. É isso aí, então. Obrigado pela presença de cada um. Uma coisa legal aqui, aproveitar que tem bastante... Quantas pessoas tem aí? 41 aqui. Então tem bastante gente, né? Aqui, mais 40 e pouco em casa. Tem uma coisa muito, muito, assim, importante que seja dito em público, que é o seguinte... Tem muita gente que fala assim, porque o Swami Dayananda dizia isso, o Swami Dayananda dizia aquilo. Isso porque eu digo Swami Dayananda porque o Swami Dayananda é o nosso maior referencial da nossa época, né? Com o Chimayananda e etc. Mas a ponta, né, que veio através de Professora Glória, etc., aponta o Swami Dayananda, né, dessa história toda. Mas tem uma coisa assim que o Luciano falando aqui agora me lembrei, que é assim... muita coisa que o Swami Dayananda falou, às vezes ele falou num contexto de uma pessoa específico. Então a pessoa, por exemplo, fala assim,
Vou puxar a sardinha para o meu lado. Não preciso estudar sânscrito. Quem não precisa? Entende? As instruções, principalmente as instruções de cunho pessoal, assim, né, de direção que você deve seguir no seu caminho espiritual, elas são muito específicas. Então, não é para a gente perder e estiradar nos registros que a gente tem do que o Swami falou, mas é que para a gente entender que a tradição não é uma tradição morta, ela é uma tradição viva. E então tudo que é falado, ele é falado, o contexto é o rei, né? É o soberano dentro da história. Se a gente descolar e falar, porque o Swami Chimananda fazia aquilo, né? Até a gente estava lá na professora Glória, ela falou disso. Ela falou assim do Swami Chimananda, ele falava por que ele fala as coisas que ele fala. E ele explicou, tem um contexto que o Swami Chimananda, para quem o Swami Chimananda estava falando, para quem o Swami Dayananda estava falando, tudo isso muda radicalmente, a ponto de você achar que eles estão se contradizendo. Né? E a mesma coisa os professores contemporâneos. Se você pegar o que um professor está falando e outro, você vai falar assim, um é dessa linha, outro é dessa linha. Não é dessa linha. Né? Porque o importante é como que você configura aquela fala para aquele momento, para aquela pessoa, para o quanto ela já sabe. Então, não adianta pegar carona no carro dos outros, sabe? Pegar carona no processo dos outros. Tudo isso é muito pessoal. E como que você faz isso? Gurukula Vasa, né? Vivendo junto, estando junto. Né? O próprio Venkat, né? O Venkat é o rei de quebrar protocolo. Por quê? Porque ele não está respondendo... Ele não está respondendo ao... Como é que chama? A uma ordem. Ele está respondendo à situação. Então, como que faz? Isso foi uma das coisas, né, que você vê o Venkat fazendo Roma, ele está a todo momento respondendo a alguma coisa que está acontecendo. A todo momento. Ele, assim, o protocolo, ele tem enraizado dentro da mente dele, porque é isso que ele fez a vida dele inteira. Mas a forma como ele faz a puja, passou um gato, são 2 lenhas. Se for um canário, meia lenha. É tipo isso. Não tem. Ele está a todo momento dialogando com o fogo. O fogo é um ser vivo, né, para ele. Engraçado que ele falava, né, que você não pode... Você oferece uma banana assim na Roma, né? Aí não pode deixá-la sem queimar, senão dá indigestão. Né? Tem isso. Para eles, isso é... Identificação total com o fogo. Total. Sabe? Não é algo tipo assim, tem a Roma e não sei o quê, tem as regras da Roma. Não é isso. Isso serve para a gente aprender, para a gente se acostumar, e etc. e tal. Mas a verdade é que um mestre, ele está lidando, o assunto dele é um ser vivo, né? Então, tenho isso em mente, assim, porque, em geral, a gente pega essas falas dos mestres e pega o que é cômodo para a gente, sabe? A gente escuta assim, é isso. Não precisa disso, não precisa daquilo, etc. E a gente pega o que encaixa dentro da nossa, né? Que encaixa dentro do nosso processo para dar menos trabalho e está tudo certo. Não rola. Precisa estar próximo, a pessoa precisa ter falado para você. Sempre assim. O conhecimento é sempre de 1 para 1. Né? Sempre de 1 para 1. Vê o Hassé, por exemplo, que morou quanto tempo? Foi 6 meses, mas depois morou mais não sei quanto tempo lá com o Venkat. 6 meses lá na Índia. 6 meses lá na Índia com ele. Eu confio. Entende? Eu confio. Por quê? Porque está lá vivendo, está fazendo, voltando, não sei o que lá. É só isso que dá. Muita coisa pode ser ensinada, a gente pode fazer um curso de puja, ensinar para as pessoas, né? Isso é possível que seja feito. Mas dominar um assunto só, como sempre foi, né? Morando com a pessoa, estando próximo, né? Vivendo aquilo, né? Que foi o que o Luciano falou também. E, tipo assim, se você fala comigo, você vê, né? Qualquer coisa, o cara, às vezes, é até chato, né? Qualquer que seja o assunto, existe um vínculo entre, né? Vyavahara e Paramartha, né? Sempre tem. Por quê? Porque essa é a vida dele, é isso que ele vive. Se me perguntar, eu já penso em objeto indireto. Essa é a minha vida. Talvez seja um pouco problemático, mas né?
É só através dessa conexão, um para um, com você, com seu professor, com um assunto, né? Então, Tat Sat. O mais especial e ao mesmo tempo mais difícil é ver que o conhecimento ele se materializa numa pessoa, sabe? O conhecimento ele vive dentro de uma pessoa. Ishvara fez a criação assim. Ele poderia até se materializar assim, vir numa forma divina, mas ele falou, não, isso não vai gerar um processo de ego nas pessoas. Então vamos colocar o conhecimento dentro de um ser humano, sabe? E isso é uma coisa muito especial se a gente pensa assim, sabe? E ao mesmo tempo é muito difícil, porque como ser humano a gente tem um monte de efeitos, sabe? E a gente vai ver os professores e vai, às vezes, julgar, às vezes vai se sentir superior, às vezes não vai gostar de certas coisas, e tudo bem, sabe? Mas aí o professor tem um conhecimento, aí eu vou atrás desse conhecimento, entende? Então, isso aí é o que gera a mágica para o conhecimento poder depois ser vivido por uma outra pessoa dentro desse mundo, sabe? Porque se vem uma pessoa muito especial, tipo imagina se vem um ser divino, Ganesha se materializa e te ensina, o que ele vive é totalmente diferente do que nós vivemos, sabe? Então, quando a gente tem um professor que é próximo, que também tem uma família, que também tem problemas, que tem que pagar a conta, que tem que, como se diz, lidar com a saúde e um monte de coisa. Então, aí tem o cenário perfeito para a gente aprender, sabe? Então, esse é o cenário que Ishvara desenhou para poder adquirir esse conhecimento. E aí o conhecimento está vivo dentro de uma outra pessoa. Aí você tem que superar as limitâncias que seu ego vai fazer para, como se fosse tirar a importância do professor, sabe? Falar assim, olha, o professor é assim, olha, o professor é assado, sabe? Ele é ser humano, sabe? Mas ele tem uma coisa especial. E aí, então, a gente tem que se aproximar para poder absorver o conhecimento que ele tem, sabe? Então, é um trabalho de ego, sabe? É um trabalho de ego, ver uma pessoa imperfeita que pode me ensinar, sabe? E quanto mais próxima, melhor. É muito melhor a gente ser assim, pessoas em família, né? Nós todos viemos aqui com nossas esposas, nós três, né? O Venkat falou assim, você juntou a Trimurti. Padnyasaha Trimurti, ele falou. Você juntou a Trimurti com as esposas. Então, sou um pessoal normal, sabe? Olha como ele comeu. Nossa, o professor comeu um prato enorme. Como que é uma pessoa que come 2 vezes pode ter conhecimento e falar de desapego? É assim, entende? Nossa mente é assim, sabe? Isso é uma coisa que a gente tem que superar, sabe? Não deixar nosso ego começar a criticar a natureza humana do professor, sabe? Superar isso e focar no conhecimento que o professor tem. Então, é um convívio humano, entende? Um convívio humano de pessoas normais. Tem risada, tem raiva, tem cansaço, tem fome, tem coisas normais. E o conhecimento vai se dando nesses momentos aqui, sabe? Então, o que a gente tem que fazer? A gente, como aluno, a gente tem que estar preparado para o momento que o conhecimento vai vir. Tem que estar com a mente disponível, sabe?
A mente não vai estar disponível quando a gente está julgando ou focando na natureza humana do professor. A mente vai estar disponível quando fala assim, nossa, ele é o professor. Ele tem uma coisa especial, um conhecimento que está vivo dentro dele, sabe? E aí então a mágica vai acontecer e o conhecimento vai ser transmitido de um coração a outro, sabe? O conhecimento que está no coração do professor vai agora residir no meu coração, como uma lâmpada acende outra lâmpada, entende? Então esse é o desafio quando a gente está aqui nesse convívio, sabe? Essa ideia do professor, a imagem que você faz do seu professor é a sua imagem. E você, porque é o seu superego, né? A figura do professor é a figura do superego, que é difícil de reconhecer em si, que é tão próxima. Normalmente, muitas vezes é o superego agindo. Superego é aquela ideia de perfeição, é aquilo que está acima do eu, do ego real, do ego verdadeiro, o ego normal, a pessoa normal. Tem um super, uma instância superior, que se chama assim, autoproclamada, superego. Aí ela te diz tudo que você tem que fazer e te faz você se sentir bem quando você é especial e faz alguma coisa bem, e faz você se sentir um lixo quando você peca, entre aspas. E isso tem que ser superado. Esse superego tem que ser superado. Tem que superar o superego. Mas não é em competição de força, pelo contrário. Tem que ficar mais pequenininho, mais humilde. Que nem Hanuman, quando foi passar por dentro de Suraçá, quando ele estava fazendo o salto para Lanka, eles começaram numa disputa de quem era o maior. Quando a Suraçá ficou com quantos iódinas? 80, tipo 1.000 quilômetros. Aí Hanuman pensou melhor, não vou ficar maior, vou ficar menor. Aí ele ficou bem pequenininho, passou pelo meio da Suraçá e saiu do outro lado, tranquilamente. E a gente fica numa espécie de... O nosso superego é assim que funciona. A gente está numa espécie de competição. E o professor não está. Porque você vê o que você, né? O professor de verdade não está, porque ele vem para você porque você é Brahma, você não tem nada, né? Você está junto com a gente, está todo mundo junto, não existe competição de nada. Daí você pode aprender com o professor, quer dizer, essa figura pode se tornar o teu, você pode aprender, o teu superego pode aprender, projetando no professor. Isso tudo que está em você, né? E aí você não pode julgar o professor por causa disso, porque se você julgar o professor, você está julgando a si mesmo. Quando você deixa de julgar o professor ou qualquer outra pessoa, você deixa de julgar a si mesmo. Não é pelo outro que a gente fala, pare, não julgue o professor. Não é para você não se julgar. Mas como que você faz isso? Com a ajuda do professor. O professor é amoroso. É o amor encarnado. Tem que ser. Né? Tem que ser. Então, eu acho que isso só se dá realmente no convívio. Né? No convívio. Porque senão não desperta isso. Você fica muito distante, não desperta nada. Fica tudo muito neutro. Né? E tem que despertar essas coisas todas. E aí esse superego tem que ser quebrado, né? Mas é quebrado no amor, não é na disciplina, não é nada. E o amor só pode ser vivido juntamente, conjuntamente. E uma coisa muito importante, que é assim, a gente chama o professor, né? Por exemplo, a gente senta ali na Roma e reza para Dakshinamurti. E Dakshinamurti vem. Está aqui na frente de vocês. Entendeu? Esse é Dakshinamurti. A gente não consegue ver o Dakshinamurti no nosso professor. Então a gente tem que entender, está aqui Dakshinamurti.
chama Luciano, entendeu? Chama Vitor. Esse é Dakshinamurti. Você fala assim, esse era Dakshinamurti? Esse era. Entendeu? Você quer ver Dakshinamurti numa forma celestial? Só se tiver muita bênção para ele se querer aparecer para você. Mas na verdade é que ele já está na sua frente. Então esse é um processo que a gente tem que falar, cara, o mestre já está aqui. Não preciso esperar, mas que você vai. Agora qual vai ser a sua próxima pergunta, sabe? Entende? Ou vai desaproveitar a chance de fazer a pergunta. Ou a chance de crescer, sabe? Então, a gente vê essa deidade dentro de uma pessoa, sabe? Ver a deidade materializada numa pessoa é um processo que a gente tem que fazer para poder aproveitar. Senão, vai passar o tempo de estudo e eu falava, nossa, o Dakshinamurti estava no meu lado o tempo todo e não fiz a minha pergunta. Esperando uma fantasia ou alguma coisa diferente que aconteça. Sabe? Então o guru é esse, entende? Esse é o guru, veio aqui nessa casa. Sabe? Isso é uma coisa muito, muito especial. É divino. É o mais especial que pode acontecer na vida de uma pessoa. Eu posso dar o exemplo, Paula. A Paula falou assim, olha, eu fiz o Ekadashi 1 ano. Sabe Ekadashi? Faz um jejum. 11 dias depois da lua nova e 11 dias depois da lua cheia. Mas eu senti que ele não trouxe nenhum benefício. Eu falei, ué, como assim, cara? Então, os 3 professores na tua casa. Que mais benefício você quer isso? Sabe? Viram os brahmanes, viram daí, ficaram todos aqui. Sabe? Qual é o outro benefício que você quer? Sabe assim? Não precisa nem ir até o professor vem até você. Só para quem tem muito punho. Sabe? E a gente tem o punho também de estar aqui. Então isso a gente precisa perceber, sabe? Senão, às vezes, passou o trem e a gente não aproveitou. Alguém quer fazer alguma pergunta? O pessoal de casa também. Quer aproveitar? Tem alguma coisa aí, cara? Não. Pergunta não. A libertação, né, é uma decisão sua. Ela não vai ser imposta de fora por você forçosamente. Seria absurdo, né? Você sofrer a libertação. A libertação é algo que tem que ser feito. Você é o central, você tem que querer. É que nem na etiquetas quis. Você tem que querer mesmo. E só querer isso. Assim, né? Isso é o que você quer da sua vida. Você tem que estar decidido. Aí você é livre já, porque o Shastra é o Pramana. Se você quiser, você é livre, porque o Shastra te dá a liberdade. É tão simples quanto isso. Não tem nada mais simples. Mas chegar a entender isso leva anos. Basta você realmente ter a qualificação, que é Shraddha, essa decisão, o Shastra te liberta agora, você já é livre, não precisa nem pensar. Agora, como o intelecto vai surgir com dúvidas, a gente estuda também, para livrar essa dúvida e para poder crer de verdade no que a gente quer, que é ser livre, ser tudo. É o que você quer, é o que você projeta para o futuro, para você. Nessa projeção o mundo se abre, com o Veda dentro, por Punya. Só assim que o mundo abre como Veda. E o Veda é o quê? É o seu passaporte para a liberdade. É o seu carimbo, você é livre, você é o que você quer ser. Quem te nega isso? O Pramana não nega, Deus não nega, você nega. Não tem uma decisão. Antes tinha que virar renunciante, vestir laranja. Só o sannyasi alcança o conhecimento. Shankar diz. E é verdade, você tem que ser sannyasi. Se você não for sannyasi, você não vai ganhar conhecimento nenhum. Não é conhecimento.
Isso aqui que a gente está fazendo é chamado de conhecimento por falta de um nome melhor. É uma decisão, é uma escolha. Você faz a escolha, Shreyas. O Atma abençoa quem escolhe o Atma. Está na Katha Upanishad. Vranute. Né? O Atma escolhe quem? Quem o Atma escolhe, o Atma se revela para quem? Para aquele que escolhe o Atma. É a mesma pessoa, não tem dois Atma. O Atma escolhe o Atma e se revela para o Atma. Isso é uma decisão. É uma decisão radical. A decisão entre estar tudo bom e você é livre, ou está tudo ruim e você é um mortal de nada, que não serve para nada e nunca vai servir. Porque, sabe, não existe opção. A coisa é imediata, a coisa está na sua cara, a coisa não poderia ser mais explícita. É só uma camada muito grossa de ignorância que pode prevenir você de alcançar o fim que é para ser alcançado. Se você está aqui com a gente, não tem essa possibilidade, simplesmente. Mas, como você disse, a pessoa não foi capaz de se sentir abençoada. Ela tem que se sentir capaz, senão ela não vai se sentir abençoada pelas palavras de Vedanta. Ela vai falar, Atma é Brahma. E ela não vai se abençoar, ela vai falar em terceira pessoa, Atma é Brahma. E acho que isso é estudo de Vedanta. Não é. Nunca foi e não é. Né? Então, essa é a mensagem que eu sempre gosto de enfatizar, porque falta para nós a decisão. A decisão é uma decisão que você toma por puro livre-arbítrio, por nada. Não é por causa de nada, é apesar de tudo. Porque eu quero ser livre e agora, e acabou. É o meu Deus me prometeu isso, e cumpriu isso, está escrito isso. E eu entendo o que está lá. Sou eu. Aí a pessoa clama isso, e isso é um fato da vida revelado por um Brahmana, como é o fato de ter um pilar na minha frente, revelado por um Brahmana. Agora, eu não sei se o Veda é um Brahmana, não, você tem que dar é um ato de boa vontade e grande coração. A pessoa, o Brahma fala assim para você, o Veda fala assim para você, você é tudo, você é Brahma. Aí a questão é, você é capaz de ser tão grande quanto o Veda está te propondo? Abrir mão de todos os desejos de coisinhas pequenininhas para querer uma única coisa que é para ser querida? Você é grande o suficiente. Isso que é a questão. E você tem que falar sim. Se você não for capaz de falar sim, você não é capaz de ser Brahma. Você tem que aceitar a graça. A graça é o Shruti revelado. É a graça de Ishvara. Está revelado, é entendível, é inteligível, é em português inteligível. Então, quer dizer, esse negócio de esperar a libertação, esperar ser abençoado, você fez o ritual, você foi abençoado, acabou. Porque eu fui. Quem disse que eu não fui? Onde é que está essa pessoa? Eu fui. Eu sou livre. Por quê? Porque sim. Porque eu sou. E não tem ninguém para negar isso. Não existe a pessoa que negue isso. Que é a dádiva, é de graça, é dado, é autoevidente, é transparente, é eterno. Ninguém nega. E aí isso é a bênção. Então está na nossa mão, completamente. A faca e o queijo estão na mão, aí você tem que fazer a ação de cortar. Né? É o teu livre-arbítrio. Não existe outro livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é escolher você comer uma coisa ou outra, ir de avião ou ir de carro. Isso não é livre-arbítrio. O livre-arbítrio é você fazer a decisão de que eu quero tudo. Apesar de todas as coisas serem ruins, o mundo ser ruim, eu aceito tudo como bom. Porque não tem razão. Porque você quer. É boa vontade isso aí. É só porque você quer. Ou você não quer? Você tem que querer. Você diz, eu não quero. Não, então falta viver, falta discernir as coisas. Você quer ser tudo, e você não vai alcançar tudo fazendo alguma coisa. Né? Não vai fazer, é uma decisão agora. Deus, quando criou o mundo, Ele não criou no tempo. Ele falou, eu quero ser muitos. Quando que Ele plantou isso? Quando que Ele teve esse sankalpa? Agora. Não foi no tempo. Antes do tempo ser criado, Ele pensou isso. Ele teve esse sankalpa, eu quero ser tudo, eu quero ser pleno. Se você coincidir com Ele nesse sankalpa agora, você é pleno. Quem que vai negar? Não resta criatura para negar.
Deus quis isso. Quem é você para não querer? Investigue essa pessoa e mate essa pessoa. Assassine essa pessoa. Corte a cabeça dela. Quantas vezes voltar a cabeça, corte de novo. Essa é a sadhana. Por isso que a gente tem que rezar para Rudra, sempre. Porque ele tem que destruir um demônio muito próximo. É o Raga Dvesha, quando é que estava na música hoje? O Mukasura, o grande Asura. Mukasura quer dizer o grande Asura. Quem é o grande Asura? Não pensem, se você pensar qualquer outra pessoa além de você, você é imaturo. Você não entendeu os princípios de Vedanta. Não existe outro Asura. Então, essa radicalidade eu acho que tem que ser martelada na nossa cabeça, todo dia. Se eu tivesse um programa de rádio, eu ia abrir todo dia martelando isso na cabeça das pessoas. Depois eu podia dar notícias do dia, aula do dia. Isso a pessoa tem que saber muito claramente. Entendeu? Tem uma pergunta aqui. Professor, por que não lembramos dos atributos bons que desenvolvemos em outras vidas? Vejo que estamos pagando a dharma, papam, que fizemos em outras vidas. Às vezes me pego pensando que o karma é um sistema de aprisionamento. Fez uma primeira pergunta que Por que não lembramos dos atributos bons que desenvolvemos em outras vidas? Não, você não lembra desses atributos, você é esses atributos. Os atributos bons que você desenvolveu nas outras vidas, o punha que foi gerado, foi manifesto aqui como a sua carne, o seu sangue, o seu dente, a sua psique, tudo isso. É o seu karma manifesto. Lembrar, você não vai lembrar por que né? Você não vai lembrar dos atributos bons de outras vidas. Basta que você lembre desta vida, os atributos bons desta vida. E aí não é uma questão de karma, a gente volta para o conhecimento. Tem que ver Ishvara. Quando você vê Ishvara, só tem bons atributos, não tem maus atributos. Ishvara não é menos perfeito porque existe tamas no mundo, ignorância. Porque ele seria imperfeito se ele não tivesse esse atributo. Aí tinha que ter um outro para cumprir com essa função, né? O diabo, o canhoto, o tinhoso. Teria que ter ele daí. Não tem ele, tem Ishvara. Tudo é Ishvara. Tudo é Tamoguna também é Ishvara. Aí quando você vê assim, qual é karma bom, karma ruim, como você pode dizer? O fazendeiro chinês tinha um cavalo, não tinha mais nada, ele era um cavalo desdentado. Ele era sábio, ele era feliz porque ele era sábio, não porque ele tinha cavalo. Mas ele tinha um cavalo e um filho. Aí o cavalo foi embora. Aí vieram as vizinhanças todas lamentar, né? Que nem sempre vizinho gosta de ver a tua desgraça, né? Aí vem lamentar, chorar a sua dor, né, com você. Né? Ai, que pena que o seu cavalo fugiu. Os fofoqueiros lá, conversando, indo lá, né? Falar com o chinês. O chinês sabe, falou, não, é bom, é ruim, não tem como eu dizer isso. Como que eu vou dizer se é bom ou se é ruim? No dia seguinte, o cavalo volta com 4 cavalos selvagens seguindo ele, a fêmea, né? Veio 4 machos, garanhão. Aí vieram os vizinhos. Nossa, invejoso agora. Nossa, que maravilha, que punha, que bênção, que sorte. Aí ele falou, da mesma forma, você matou, não sei se é bom ou ruim. É o que é, eu não tô, né? Eu não sei. Aí, no dia seguinte, o filho tentando domar os cavalos, né, para pôr a trabalho, cai do cavalo e quebra a perna. Ai, que pena, que dor no coração, que coisa horrível que aconteceu com o senhor, né? Ele fala, não sei do que você está falando. Como assim? Como que eu posso dizer? No dia seguinte chega o exército convocando a juventude para a guerra. O seu filho não vai porque está com a perna quebrada. Aí os vizinhos nessa hora eles já entenderam. Os vizinhos não voltaram mais. Eles entenderam o sábio chinês, né? Até o fim da história você vai julgar. Antes de terminar o filme você pode dizer é bom, é ruim, não pode. Não pode, está no meio da história. Você não tem, suspenda o seu julgamento. Aí Vedanta pode dar certo. Se você qualquer conclusão que você tenha a respeito de si mesmo é ilusão pura, porque você nem acabado está.
Você tem ser pela frente, como que você pode falar qualquer coisa? Né? Deixa eu ver a última palavra para o Shastra. Tem mais perguntas. Como passar da fase de estudar o conhecimento para a fase de se tornar o conhecimento? Ele pergunta também se a risada, fazer rir, a brincadeira que brasileiro tanto gosta, é inauspicioso. Se piada é inauspicioso? É. Se piada fosse inauspicioso, a gente tava mal, né? O momento do riso é um momento que todo mundo larga qualquer tipo de... Quando você ri com uma pessoa, tem uma conexão que né? É bom. Como que é inauspicioso? Bom. Você já viu uma aula do Swami Dayananda? Não tem uma aula sem uma piada. Não tem, é quase um stand-up. Porque envolve você, ele era o método dele também. O método de todos, não tem como. Você vai ensinar o Vedanta de mau humor. Como é possível? Você está falando para você é a Ananda Suprema. Você é a Ananda Satchidananda. Até o Paramartananda, que assim, é um nerd, que não devia fazer uma piada na vida, ele faz na aula dele. E as piadas do Paramartananda são as melhores, porque ele dá aquela risada dele. Cara, aquilo salva a aula às vezes. Salva, porque você estava perdido na aula, o cara está falando Brahma, Atma, não sei o quê, e a piada vem e resgata você, porque a pessoa simples e verdadeira que a gente está falando que é Brahma é essa que está rindo. Não é a outra que estava lá sabe? Tudo é Ishvara, quer dizer, você devia estar dançando, né? Porque Ishvara dança no seu coração, como o Vitor cantou de manhã. Então, é isso, a pergunta dele ele perguntou antes o quê? Como passar da fase de estudar o conhecimento para a fase de se rindo, tornar o conhecimento? rindo, justamente, não tem outra maneira. Você não pode ficar carrancudo estudando Vedanta, amargurado estudando Vedanta, é impossível. Você tem que largar isso justamente. Se você não tem que largar isso, se você se leva a sério demais, tem algum problema. Você não é nada, você é pó. Você é pó. Você é pó. Mas não sei como, se tivesse uma palavra mais insignificante do que pó, eu diria. Não tem que ter opinião própria, não tem que ter soberba alguma, zero. O que sobra é a risada. É o riso e, claro, no momento de tratar as coisas sérias, também tem um momento. Mas a maior parte do tempo não é o momento de tratar de coisas sérias e profundas. É desfrute de Ishvara. Às vezes tem uns pontos, assim, aí tem que ser sério daí. Pontos que exigem cuidado, conversa séria, íntima, um tratamento até, aí é outra coisa. O Vedanta é assim, é passado dessa forma, sempre foi assim. Dakshinamurti Mudita Vadananda. Dakshinamurti não está com a cara, aquela sorriso ao contrário. Mudita Vadananda significa a carinha assim, ó, dando risada. Ele está dando risada. Por que ele estaria sério? Me dê uma razão. Por que ele estaria sério ou preocupado? Tem alguma coisa errada se for assim. Se tiver uma tensão no estudo, uma competição, isso tem alguma coisa errada, não é para ser assim. Não é para ser assim. Então, viver é isso. Você é responsável por viver o conhecimento. Ninguém pode fazer nada por isso. A vida é sua. Você tem que escolher rir ou chorar. Essa é a sua escolha. Você tem motivo para chorar, você tem para a vida inteira. Todo mundo tem motivo para chorar até o fim da criação, se quiser. Pode ficar chorando. Quem é livre para fazer essa escolha? Você. Só você pode fazer essa escolha. Ninguém pode escolher por você. Mesmo Cristo pode vir no céu, ele pode ser crucificado e falar, eu morri por você, para você ser totalmente livre. Você fala, eu não acredito. Eu não creio. Eu te amo, eu não acredito. Se você não acreditar que ele te ama, você não é... É como se ele não te amasse. Você tem que querer, você tem que fazer uma decisão vital, existencial, que muda a sua existência. E o Shastra está lá só para confirmar isso para você, para te abençoar.
Para você ter certeza que você é isso, que você desconfia que você é, o Shastra te dá o alvará de soltura. Pode ser livre, meu amigo, pode rir quanto você quiser, pode passar a vida rindo se você quiser. Isso é também personalidade, cada um. Eu sou assim, pô. Eu não sento aqui e encarno alguma coisa. Eu sou assim, falo sempre assim, né, Vitor? Coisa sempre da mesma forma. Eu nem sei falar de outra forma. Nem conseguiria. Tem mais alguma coisa? Pensando, né, sobre a gente ter só uma escolha. Se a gente para pensar, o mau uso do livre-arbítrio, na verdade, é o que sustenta a força da ilusão e da ignorância. Só isso, somente isso. A vez que se você disser basta, com sinceridade, ninguém pode ir contra você. Porque se você resolver que é bom, você tem que antecipar o fim. O fim é bom. O fim é isso que é Deus, né? Isso que é a vida, que é a morte. Isso é a morte, é o fim, é a vida. E esse fim é bom. Você tem que resolver isso com você mesmo, com o Ishvara, rezando para ele, falando com ele. E você mesmo pensando nisso. Porque o mundo, ele não está aqui para te agradar. E a gente busca a felicidade no agrado do mundo. Isso não vai acontecer. A gente pode largar a mão. Pensando 1 minuto nisso, a gente pode entender isso. Mas então eu estou disposto a ser infeliz? Seria outra pergunta. A pergunta seguinte: tá bom, o mundo não pode me fazer feliz. Ele não me agrada todo o tempo. Por isso eu vou vou viver amargurado e infeliz? Ou eu posso ser feliz? Eu posso ser feliz apesar de tudo? Posso? É possível? É. Felicidade é um sentimento? Não. É uma atitude, é uma decisão. É uma decisão que você está... você pode... Essa possibilidade está aberta agora para você. Para o intelecto. Ela está aberta agora. Você pode tornar toda a sua vida pregressa uma bênção agora, se você quiser e decidir. Porque, afinal de contas, te trouxe até essa decisão. Você abençoa tudo, junto com o Ishvara, porque você é Ishvara. Então, deu para entender? A gente pode pensar que o caminho do estudo é para auxiliar nessa decisão? Sim, porque você não consegue, o intelecto tem que concordar com você, com a vontade, a boa vontade, eu chamo. A boa vontade é Deus em você, é a boa vontade. Mas o intelecto tem que concordar, que o intelecto é o crítico. Ele vai ver defeito nisso. Ele vai ver defeito, não. Ele vai ter um argumento para sustentar a conclusão dele de que ele é um samsara e um sofredor. Ele tem argumentos. E são argumentos universais, são do intelecto, não são da mente particular de uma pessoa, são do intelecto. Se você tem um intelecto, você vai ter essas dúvidas. Aí essas dúvidas têm que ser respondidas para justamente liberar essa decisão. Essa decisão fica livre para se escolher a si mesma, e nessa escolha ela é livre. Não tem nada que vá contra ela. Se o mundo explodir, não vai contra isso. Você continua o mesmo, igual. Então precisa do conhecimento para fortalecer a crença, que é o que importa na vida. O conhecimento não importa. Importa o que você crê, que é aquilo a partir do qual você age. Isso importa. É a maneira como você vive. O que você pensa da vida não interessa. É abstrato. Pode ser discutido. Não, tem algo mais profundo que o que a gente pensa, que é o que a gente crê. Você conta com o quê? E o adhikari é a pessoa que não... ele conta com o quê? Com a morte. Com nada. Eu sou zero, nada. Eu não quero nada. O nishkamaha, o mukha é nishkamaha. Ele não quer nada porque não é nada. Ele não tem nada para querer. Ele se põe numa posição de namaskara, ele se curva, ele se põe no chão, ele faz o que mandar. Né? Chega o discípulo no ashram, né? Ele não é nada, né? Ele
Tradicionalmente era assim, varrer o chão por 3 meses, pintar o... né? Para ele se botar na posição, você não é nada. Só quando você decidir isso, que é antecipar a sua própria morte, que é a possibilidade de ser nada. Antecipa isso, é teu dharma. Você vai morrer e ninguém pode morrer por você. Morra já. Morra já. Não espere nada do mundo. Zero, nishkamaha. Aí você pode até usufruir do mundo. E aí essa pessoa ela não briga com o Vedanta. A pessoa recebe o todo ela está vazia. Ela não tem um desejo para contrariar. Por isso que a morte testa natiquetas. Com todas as possibilidades de preias que ele quisesse. Tudo. Ele nega. Porque a decisão dele, aí ele mostra a qualificação do adhikari, qual que é? É ser nishkamaha, não querer nada, e não quer nada só quem não é nada, quem pensa nada de si, quem não tem nenhum tipo de pretensão. Essa pessoa não quer nada, essa pessoa recebe tudo. Ela está pronta para receber tudo, porque ela não está ocupando justamente o espaço do coração, né? Do intelecto, com algum desejo vil. E todos os desejos são vis, se você pensar. Qualquer coisa que você queira é vil, vai acabar, é efêmero. O que você quer? Você é Ishvara. O Shastra está dizendo isso, você não quer isso? Você tem certeza que você não quer? Não tem outra coisa para querer. Mas isso tudo assim, é um processo de amadurecimento tanto intelectual, mais intelectual, é um amadurecimento intelectual, não é emocional também, mas mais do que emocional. A gente fica muito focado no emocional e esquece do desenvolvimento intelectual. O que é vontade, o que é crença, qual é o papel dessas coisas em Vedanta. A gente tem que olhar para trás e ver como que era ensinado antes. Só para sannyasi. O que isso significa? Só para pessoas que só querem isso, não querem mais nada. Será que isso é uma coincidência? Não, é porque só funciona se for para um nishkama. Nishkama, um sannyasi, a pessoa pode ser um karma yogi, não precisa ser renunciante. Karma yogi, chefe de família. Mas nishkama, eu não sou nada, eu não quero nada, eu não desejo nada. A parte disso, eu tenho todos os sonhos do mundo, como falou o poeta. É Ishvara, isso é Ishvara. Eu não quero nada, eu não sou nada, a partir disso ele tem tudo, a Shakti inteira, tudo. Ele não é nada, ele só é. A palavra nada é uma boa palavra para falar de Brahma. Se você pensa que Brahma é uma coisa, não é nada. Não é nada do que você pensa. Aí tem mais pergunta aí? Tem, deu, tá, respondi a sua pergunta? Tirou do contexto. Isso não era falado, essas coisas nas Upanishads. Não era falado essas coisas da decisão, porque já tinha, o contexto já implicava, a pessoa largou tudo, pô. Aqui a gente tem que enfatizar, porque a gente está em outro contexto cultural. Ninguém largou nada. Tá todo mundo botando Vedanta como se fosse mais uma coisa qualquer. Tem várias coisas na sua vida, vai na ginástica, musculação, não sei o que lá, e Vedanta também no fim do dia, 7 horas. E não pode ser assim, se essa é a hierarquia, você não pode estar nessa hierarquia, entre outras coisas. Vedanta é você, é a primeira coisa. A gente tem a nossa missão é descobrir nessa sociedade, nessa convivência aqui, o tipo de decisão de nishta que havia na cultura védica, sem precisar ficar virando sannyasi nem nada. Porque é uma coisa interna, não é externa. Externa é só a amostra oficial de que realmente a pessoa quer aquilo, mas não precisa ser. É uma qualificação interna. Você vai liberar um espaço dentro de você, nesse espaço o Brahma vai permear. Enquanto tiver desejo de outras coisas, não adianta, o Brahma não vai permear. O Brahma não vai permear porque está você lá, o Asura, o Mahasura. Né? E essa pessoa tem que ser destruída, e destruída como? Com amor, com riso, com piada,
Entre os pensamentos da pessoa entra a piada, entra a fala, a pessoa se desarma de alguma maneira, ela larga o que ela tem que largar. É assim que tem que acontecer. Acho que essas coisas a gente tem que enfatizar. Quer falar aí? Não. Ó. Tem mais dúvida? Tem, mano. Sim, o Luciano falou várias vezes, né, e se escuta sempre que o Shastra é o Pramana e a gente tem que dar o valor ao Pramana. E tem que entender que o Pramana é uma verdade absoluta como a gente tem a percepção dos nossos sentidos. Por que é tão difícil pra gente, eu sei que tem ignorância no meio, mas por que a gente não valida o Pramana como essa verdade absoluta, além dessa ignorância? Ou melhor, ou talvez a pergunta é: como eu consigo validar esse Pramana se eu não consigo ter experiência de felicidade? E para mim às vezes fica assim, ó, eu preciso acreditar nisso, mas eu não consigo acreditar ainda, e para ficar meio ovo e galinha, entendeu? Eu não tenho a felicidade porque eu não acredito porque eu não tenho a felicidade. Então, como é que a gente sai desse sansarão aí? Boa pergunta. Você quer responder? O Luciano já explicou uma coisa muito importante, que a gente precisa ouvir Vedanta vazio, ok? Muitas coisas a gente vai ter uma atitude que é assim: poxa, e nisso eu não acredito no Veda. Nisso aí, isso bate contra mim. Bate contra quem, cara? Bate contra quem? A gente tem que estar vazio para escutar. Tem uma verdade, a gente não consegue ver essa verdade. Entende? Então a gente não pode, no momento de estudo, achar que nossa crença é igual ao que os Vedas estão dizendo. Sabe? Isso significa encarar que a gente é um ignorante. E se o Veda está falando uma coisa que eu não consigo ver, significa que eu tenho um problema, não o Pramana. Sabe? Isso significa Shraddha. Confiar apesar de que talvez para mim resulta uma coisa meio ilógica, ou fora do que eu achava, fora do que meus pais falaram, sabe? Então os Vedas são a verdade. Isso a gente tem que, assim, engolir isso, sabe? Mesmo que seja difícil. Só uma verdade. Ah, mas que para mim não é uma verdade ainda. Então guarda. Mas não pode ir estudando e falando assim: olha, isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo. Nem com o professor. O professor é o Pramana vivo, entende? Então, o que um professor fala, mesmo que às vezes a gente não entenda ou não acredite, a gente precisa se fazer acreditar. E depois, mais para frente, a gente fala: agora eu entendi, agora é verdade. Sabe assim? Então tem que dar um voto de confiança no Pramana e tem que largar toda essa ideia de que nós temos que, como se fosse ir julgando. É bom ter assim um pensamento crítico, entende? Porque senão a gente vai engolir uma verdade que como se fosse assim, a gente tem que ter um pensamento crítico. Mas isso aí não pode deixar de fazer com que o que os Vedas falam seja verdade para nós. Sabe? Isso significa Shraddha, entende? Shraddha significa isso. Então as frases que estão nos Vedas, que o professor está falando, eu não posso não acreditar. Eu não posso não falar assim, como eu não acredito no Pramana, entende? E o que os Vedas falam não é uma promessa, sabe? É promessa ou promesa? Promessa, não é promessa. Entende? Não promessa, as pessoas estão vivendo isso. E você também está vivendo. Você não está falando que a sua vida tem melhorado muito depois do estudo, sabe? Que muitas coisas, muitos problemas superaram, sabe? Você mesmo falou que o casamento que vocês têm agora é graças a Vedanta.
Então por que você não acreditaria? Sabe? Por que você não acreditaria? Tem que acreditar. Olha, Vedanta me deu isso aqui, olha onde eu estou. E ainda tem muito mais para receber. Aí você tem que se abrir com Shraddha para falar, não, então, realmente. Sabe assim? Então, precisa de uma aula só. A gente escuta uma mensagem e fala assim, isso é verdade. Isso para mim faz sentido. Aí você aplica isso na sua vida e sua vida melhora. Entende? Qual que é a promessa disso? A sua vida melhorou. Entende? Então significa que você está fantasiando sobre uma felicidade, que é a felicidade que você tem que viver agora, na sua vida, entende? Aplicando o que você estudou. Ah, mas que ainda tem um problema. Beleza, então vamos continuar estudando. Sabe? Até sentir que, ok, minha vida está plena, 100%. Entende? Mesmo com problemas que vai ter do dia a dia, cotidiano, e tudo bem. Sabe? Então, para uma pessoa que está já estudando Vedanta há 8 anos, não sei, falar que não acredita no Pramana é tipo uma ingratidão. Como que é? Ingratidão. Sabe? Tem que reconhecer tudo que ele te deu até agora e falar assim, nossa, então não foram promessas, foi verdade. Sabe? E ainda, mesmo assim, os professores, vejam, a gente estuda a Gita, estuda um monte de Prakarana Granta, a Gita, e a gente, quanto se beneficia? Muito. Aí depois tem um Upanishads. Imagina o benefício que vem disso. Muito maior. Aí as pessoas depois estudam os baixos. Mais benefício ainda. Senão as pessoas parariam na Gita, né? Ah, aqui já foi. Não, as pessoas vão, por quê? Porque tem umas ignorâncias sutis que a gente precisa trabalhar, entendeu? E a gente vai avançando. Então, nunca foi uma promessa, sabe? Nunca foi uma promessa, senão vocês não estariam aqui. O professor, está sido tudo isso aqui um sofrimento até agora, mas estou aguardando as coisas melhorarem. Não é assim que é com ninguém. Não. O Brahmana está abençoando. E claro, é um processo, né? São anos de Shravanam. Mananam e Nididhyasana. Então você tem que acreditar no processo. Sabe? E aí vai chegar uma hora, você vai falar, ok, perfeito, entendi. Sabe assim? Então, esse não é um conhecimento de um momento para outro, são anos de estudo, entende? Então, até esses anos passarem, você vai receber muitos benefícios. Todos nós recebemos. Sabe? Por isso que a gente está aqui. E então você aguarda feliz, entende? Acredita feliz. Sabe? E não é assim, deixa de ser um acreditar, né? Porque você já recebeu os benefícios, então você não está acreditando, você sabe, não, isso aqui é bom. Para mim foi bom assim, assado. Então eu tenho certeza que o que vai vir para frente vai ser bom. Não estou acreditando, entende? O conhecimento nunca foi uma promessa. Nunca foi. Você tem uma opinião sobre você mesmo. Esse é o problema. Você não acredita na opinião de quem sabe mais, que é Ishvara. A opinião dele é que você é Brahma. E ele fala isso para você. E você fica com a opinião do André. Você fica com a opinião do André, você bota mais fé no André. Aí tudo bem, é normal isso. A gente continua botando fé na nossa opinião até que a gente desiste disso, porque a gente vê que não é do nosso, isso não é para o nosso bem. A nossa própria opinião da gente mesmo não é boa, não é adequada, não é suficiente e não é verdadeira. E aí você tem que decidir deixar esse assunto só para uma pessoa dizer, opinar, Ishvara. Só ele pode dizer sobre isso que não tem nem outro Pramana para dizer, para revelar o Atma. Não existe Pramana
meio de conhecimento para revelar o conhecedor dos meios de conhecimento. Não interessa qual instrumento que você crie, você não vai conseguir objetificar o Atma, porque então ele não se torna assunto nosso, nós não deveríamos ter opinião nenhuma sobre a gente. Mas a gente tem, né? Infelizmente a gente vem com uma vida, né, prévia, cheia de opinião sobre si. E, claro, sustentada com um monte de sentimento e histórias. Tudo isso você tem que suspender. Na hora da Vedanta você tem que ter a capacidade de pôr em suspenso isso, entre parênteses. Põe de lado e escuta a Vedanta aberto, zero. Aí, uma hora você vai não é bem uma hora, é um processo, né? Com os anos você vai conseguir prover essa Shraddha. Em vez de dar para você, dizer quem você é, você deixa para quem sabe, que é né? Quem é Ishvara, só Ishvara sabe. E está explícito, está explicado no Veda, está revelado melhor no Veda. Por que você acredita mais em você do que no Veda? É a pergunta. Porque a gente é ocidental, 2020, a gente tem 3 mil doutrinas possíveis para estudar, tem budismo, tem taoísmo, tem não sei o que, tem cristianismo, e a gente está confuso, é simples assim. Por que eu vou dar para o Veda? Né? Imagina se a gente tivesse sido criado no ambiente védico há 10 mil anos atrás. Seria facílimo para a gente dar a Shraddha total para o Veda e falar, não, realmente. Para a pessoa se decidir era fácil ali, não tem, o Veda falou. É que nem se fosse a ciência. Veda significa ciência. A gente diz a ciência falou. Está provado pela ciência. A gente fala isso, está provado pela ciência. Pois o Atma está provado pela ciência. Quando a gente diz está provado pela ciência, o indivíduo não fala, não, eu não acho. Está provado pela ciência. O Veda é a prova. E por que você continua dando... para todos os outros assuntos, tudo bem, mas para o eu você não pode dar ouvidos ao André. Não é competente para iluminar o Atma. Quem é competente é o Shastra. Aí você tem que... você não tem opção também. Isso é uma coisa que dá força para a gente. Não tem outra opção. Como é que você vai revelar o Atma como? Olhando no espelho não dá. Não tem. Quando o transparente tenta olhar para si, ele só vê fora. Ele é transparente. Tudo aparece através dele. Ele vai olhar para ele não vê, ele vê perna. Perna é fora. Ele vê pensamento é fora. É o transparente. Como que o transparente vai se ver? Não vai. Ele tem que negar tudo. É Brahma, Nirguna. Aí essa opinião, ela é verdadeira, ela é racional, ela é verdadeira, ela é mais lógica, ela é melhor, ela é mais bonita. Tudo é mais. Por que a pergunta que você tem que se fazer em meditação é por que eu continuo dando voz para essa pessoa, para dizer quem eu sou? Não faz sentido nenhum. E nem é o que você quer também. Eu tenho certeza que você prefere a opinião do Veda sobre você do que a sua própria opinião sobre você. Tenho certeza. Você prefere. Daí é aquele negócio, não, é demais. A gente não aceita porque é demais. A gente não tem a capacidade de aceitar um amor tão grande. Não tem, a gente fala, não é verdade. Não pode ser verdade. Mas com o tempo, isso com certeza, André, você é abençoado e já tem um conhecimento e vai ficar cada vez mais claro. Isso aí. E tem coisas que a gente não entende, é difícil de aceitar, porque a gente não se explica, mas estão ali. Os Vedas são uma coisa extremamente sagrada. E tem coisas que parecem assim, que não são reais, ou que talvez assim eles erraram, e não é. Tem uma coisa interessante no Ayurveda, fala que tem 2 tipos de ouros no mundo. O ouro natural e o ouro artificial. Entende? Aí as pessoas falam assim, não, mas que eles estão enganados, porque o artificial... Não é enganação, é verdade. Eu não duvido disso. Tem um método para criar ouro artificial. E tem prova disso. Porque Índia é o lugar que mais ouro tem no mundo. E não tem nenhuma mina de ouro. Imagina isso. Descobriram um templo no Kerala. Eles abriram um depósito que tinha os templos... Eles guardavam os tesouros no templo. Tem mais de $1 trilhão ali dentro, em ouro. Ninguém sabe onde veio.
Aí está uma disputa se é da família que é dona do templo ou é do governo. Já ouviram falar dessa história? Eu já ouvi falar dessa história. O Jyoti conhece essa mulher. Que ela, assim, e é um depósito que tem, são 3. Não queria nem abrir os outros. Então, tinha um método antes de fazer ouro, mas agora ninguém conhece. Aí eles falam, não, é que esses estão errados. Não é errado. É que a gente tem ignorância, entende? Então, a gente tem que dar completo. Sabe? Dar completo. É assim. Meu pai é químico, sabe? Aí eu falei pra ele. Aí ele falou, não, isso não pode acontecer. Porque você precisa de uma energia muito forte, que é a energia, tipo assim, da fusão atômica, né? Tipo assim, muda o átomo lá. Mas eles fazem, sabe assim? Porque tem tanto escrito todos os procedimentos, né? Mas, assim, são uma coisa assim muito louca, porque é como se você tem que pegar tais materiais, junta com o cocô da vaca ou não sei onde, guarda num pote, em tal lua, tem que cantar tal mantra e faz tal Roma, não sei o que, daqui a pouco vem o ouro. Ninguém sabe fazer. Mas como que isso não vai gerar essa energia? Claro que vai. Está na natureza. Junta a lua, junta o fogo, junta as coisas, só que a gente não tem essa ritualística atualmente. Mas está aí, entende? Então, eu sou suspeito, porque eu sou Shraddha 100%, entende? O que o Veda fala, eu falo, nossa, isso aí. E vai ter coisas assim que a gente não vai poder aplicar nos dias atuais, porque a gente está numa outra época, né? Não está na época onde as pessoas viviam 100% os Vedas, sabe? Antes era tudo mais fácil de acreditar no Veda, vamos dizer assim, porque a pessoa vivia o Veda, mas o Veda é pura verdade, entende? Pura verdade. E se a gente toma os Vedas, o Pramana, e não chega a ter o resultado, não é um problema do Veda, é um problema nosso. É assim que a gente tem que encarar. Tá com problema de Shraddha, fala com o Hari Govinda, né? Hari Govinda, o astrólogo, ele é impressionante, assim, a confiança que ele tem, sabe, nos Vedas, e ele fala a verdade. E o que ele fala, para ele é verdade, porque é o verso que está descrito no texto de astrologia, sabe? Ele sabe o texto de cor. Aí ele vê isso aqui e fala assim, essa pessoa na vida anterior, sei lá, foi um sannyasa. Ele não tem dúvida, sabe assim, eu acho que talvez você... Não, você foi um sannyasa, assim. E ele fala coisas, as pessoas escutam e falam assim, pô, é verdade, cara. Não tenho dúvida de que na vida anterior foi assim. E pro futuro também. E pro futuro também. Sim. Acerta. Isso aí vem do Shraddha, sabe? Vem do Shraddha completo. E aí chega uma hora que a gente se torna o Veda. O que a gente pensa é o Veda. A gente não tem os pensamentos do José e os pensamentos do Veda. A gente pensa os Vedas. Isso que significa Gomati, é o nome da professora Glória. A mente dela são os Vedas. O que ela fala é o Veda. Sabe? Mas para chegar a esse nível, você tem que se entregar completamente aos Vedas que está na forma do professor, entende? Tem pergunta aí no computador, não? Professor, qual o caminho que é no dia a dia, assim, para a gente colocar o desejo pelos Vedas na frente dos desejos do samsara? Que por mais que tenha o desejo ali dos Vedas, no dia a dia... Dá um exemplo de um desejo dos Vedas. O desejo pelo conhecimento. Tá. Isso tem que ser seu, não do Veda. E aí como que eu coloco esse desejo como sendo a prioridade na minha vida, no meio da correria do samsara? Dos desejos que vêm surgindo para tentar... a sensação que eu tenho é que o ego traz para tirar, e eles são muito atraentes. Sim. Então, isso aí é quando falta Mumukshutva. Ok? Mumukshutva é a sede por moksha. Isso é porque ainda a gente acha que alguma coisa do mundo vai me dar mais felicidade do que esse conhecimento. Sabe?
algum, sei lá, algum status, alguma coisa que vai acontecer, alguma família, algum filho, uma casa, um trabalho, sabe? A gente ainda acredita no samsara. Esse é o problema. Aí você tem que aguardar o samsara te mostrar que não acredita em mim, sabe? Mas uma pessoa inteligente, melhor fala assim, não, esse é o caminho que os professores falam, eu vejo as outras pessoas que foram por outros caminhos e não são felizes, eu tenho que seguir esse caminho. Então, tem vários níveis de mumukshu, né? E aí a gente tem que ser o Krishna mumukshu, né? Tem que ser tem que estar assim, imagina a múmia acordando no deserto pedindo água. Entende? Tipo assim, traz água agora, entende? Traz o conhecimento agora. Tem que ser assim, tem que ser assim, a sede pelo conhecimento tem que ser muito forte, sabe? E é o que eu sempre falo para os meus alunos, você tem que ir atrás do conhecimento, não esperar o conhecimento entrar, chegar, não esperar o professor vir na sua casa, você tem que ir para lá, sabe? Ir até o professor, ir até o conhecimento. O professor vai ensinar uma coisa na aula, aí você fala assim, ok, ele me ensinou uma coisa, agora entendi, vamos supor, 10. Agora eu vou fazer meu estudo pessoal e vou extrair dessa aula mais conhecimento do que o professor passou. Isso é mumukshu, entende? Os Vedas são uma vaca, por isso chama Gomati, Go é vaca. Aí a gente tem que ordenhar a vaca, sabe? Aí o professor ordenha um tanto, sabe? Daqui a pouco o professor sai ali da vaca, você vai e ordenha você também. Então tem que ter assim, muita sede e dedicar mais do que o professor entrega, entende? E não deixar que o samsara tome conta do seu tempo, porque são infinitas coisas. Se eu sentar agora para resolver o e-mail, nossa, você vai o dia inteiro. Se quer resolver as contas, o dia inteiro. Se quer resolver a casa, arrumando o dia inteiro. Então, sabe o que fazem, por exemplo, na Índia? Na Índia, veja só, como se diz, a gente visitou vários lugares, né? Aí tem meus sogros indianos, né? Os meus sogros indianos, quando eles têm um tempo livre, sabe o que eles fazem domingo à tarde? Vão no templo. Ah, mas tem louça para lavar. Ah, mas a casa não está tão limpa. Foda-se. Para mim o mais importante é a conexão espiritual. Entende? Aí eles falam assim, para que a gente vai limpar tanto a casa se a gente não fica doente? A gente prefere usar nosso tempo mais para ir no templo, cantar stotrams. A esposa do Venkati acorda todo dia de manhã e canta um stotram. Ah, mas a cozinha está suja. O que tem? Significa que ela está com a mente mais voltada para a espiritualidade do que para a parte material, entende? E nós, ocidentais, não entendemos isso. Falamos, a Índia não é tão higiênica. O que tem? Os caras estão vivendo a espiritualidade, estão conectados 100%, sabe? Então a gente tem que tirar a importância das coisas do samsara que não são relevantes para a gente poder proteger nosso estudo, né? O aluno tem que proteger o estudo ao máximo. E vão vir muitas coisas para tirar. Oportunidades de emprego, pessoas, né? Como se diz, relacionamentos, que vão tirar você do estudo. Aí você tem que proteger. Sabe, como se fosse assim, o mais precioso do mundo. E entende? Mas você tem que primeiro definir dentro de você que é o mais precioso do mundo. E aí o samsara não vai ganhar. Sabe? Era tanta conexão espiritual nessa casa. Chegava a ser assim,
A gente, assim, tem um nível, né? Por exemplo, a gente montou uma viagem para a Índia, né? Mas a gente deixa um tanto de espiritualidade. Vamos no templo, vamos fazer meditação, aula. Mas a gente também tem que relaxar a mente, né? Quando eu levei uns alunos ano passado, a gente ficou numa puja, assim, tipo assim, durou 3 horas a puja. Aí depois eles falaram, vá lá no templo que é legal. Aí tava começando a puja no outro templo. Eu falei, gente, vamos fazer uma namaskar e a gente vai embora. Senão ia ficar, tipo assim, 5 horas na puja. Tipo assim, você não aguenta, entendeu? Nossa mente precisa ser assim. Mas na Índia a espiritualidade é tão forte, cara, eles ligam a TV e é canal de puja. Tem tempo livre, vá no templo. O trabalho da pessoa é fazer ritual. É assim, você fala assim, cara, o pessoal não para de tipo assim, se dedicar a isso, não para. Porque a mente dela está nisso o tempo todo, sabe? E a gente também, assim, tem que fazer um processo que é entender que quando esse conhecimento começa a entrar, não tem uma coisa que não seja espiritual, não tem uma coisa que não seja conhecimento. Estou indo trabalhar para entregar o meu melhor para os meus pacientes, sabe assim? Estou vivendo a espiritualidade dentro do samsara também, sabe? Então a gente não sai do estudo, vamos dizer assim, porque a gente não está na aula, entende? Mas a gente sempre tem que proteger o Swami Paramarthananda fala que assim, especialmente quando a gente está nessa etapa adulto, né, que tem que trabalhar bastante, é muito importante a gente sempre deixar um tempo para estudar. Um tempo para estudar. Senão vão passando os anos, a gente perde qualificação, perde tempo, e depois quando fala assim, agora eu tenho tempo para estudar, aí já é muito tarde, você já não tem o contato, você já perdeu esse hábito, entende? Isso a gente não pode deixar acontecer, então sempre tem que deixar todo dia um momento, sabe assim? Isso é importante. José, uma pessoa perguntou. Ah. Eu não consigo fazer nada se a casa não estiver arrumada e limpa. Seria um condicionamento? Condicionamento. Sabe? Assim, é importante ele ter a casa limpa, entendeu? Mas é muito mais importante a gente estudar. É porque, assim, é tanta coisa para fazer que quando passa o dia a gente não estudou. Não cantou os mantras. Não sei o quê. Sabe assim? Respondeu um monte de pessoas no Facebook, no Instagram, não sei onde, mas o nosso sadhana a gente não fez, o nosso estudo a gente não fez. Então é uma coisa de prioridades, sabe assim? O ideal seria, eu estudo Vedanta e também minha casa está arrumada. Perfeito? Né? Isso é o ideal. Mas às vezes assim, se você tem criança, se você tem aqui não sei o quê, deixa como está, sabe assim? Você deixa um dia por semana para organizar bem, mas os outros dias você está em contato com o Pramana, sabe? Senão é que, tipo assim, vira um toque, né? Eu não posso estudar Vedanta até que tá tudo minha escrivaninha, tudo ali, meu lapisinho, meu não sei o que, tá tudo aqui, agora eu vou sentar. Não, sabe assim? Então tem que, como se diz? Se dedicar mesmo, sabe assim? E às vezes a gente deixa até a saúde pelo conhecimento. Sabe? Mais importante. Olha, a gente vai para a Índia, né? É uma viagem muito longa, são 2 dias de viagem. Isso não é saudável. Sabe? Não, tipo assim, não vai dormir, mas o que a gente vai receber lá é muito importante. Então a gente deixa até a saúde pelo conhecimento. Depois descansa, depois arruma a casa, mas o conhecimento primeiro. Isso que é o Mumukshutvam vivo, mas assim, o coração tem que estar assim, fervente pelo conhecimento. Sabe? O mundo não vai dar tempo para você. Você que tem que... Se for esperar o samsara te dar uma brecha, ele não vai dar. É a natureza do samsara. Vishaya em sânscrito, sabe a raiz? Vish, badnati. Aquilo que prende. Não é objeto, não chama de objeto. É tipo anzol. Objeto é anzol.
É aquilo que prende você, Vishaya. Eu vi o Swami Dayananda esses dias falando disso. E não vai te largar. A natureza do objeto é te prender. Você que tem que criar o teu tempo, criar o seu espaço. O mundo não vai te dar, é você que tem que fazer. Por isso que é um esforço, né? É um esforço, né? Krishna fala na Gita. Decisão. Para Yadnena, né? Através de um esforço grande. Que às vezes você fala, mas que eu não tenho tempo. Então acorda mais cedo. Sabe? Isso é um esforço, às vezes a gente tem que fazer. Sabe? O conhecimento é uma coisa que a gente usa nosso livre ao vítreo com esforço numa direção contrária para onde te leva a maré do samsara, entende? E a gente tem que estar muito atento. O samsara, você dorme e a corrente te leva, né? É assim. Então é o esforço de remar contra a correnteza e procurar tempos onde não existe. Entende? Isso significa ir atrás do conhecimento. Você tem que ter amar o negócio. Você tem que ter um amor por aquilo. Aí, o amor pelo que você ama, você vai atrás e dá um jeito. A gente sempre faz isso. A mãe fica acordada pelo filho, né? O conhecimento é o nosso filho. Entende? Aí a gente fica acordado por ele. Como se diz? As mães, às vezes, assim, elas falam assim, não estou conseguindo ir no banheiro por causa do filho. Sabe assim? Deixa a saúde pelo filho. Então, às vezes, muitas vezes as pessoas me perguntam como a gente lida com a Ayurveda, que ele quer cuidar da saúde e as práticas espirituais que às vezes não são assim 100% saudáveis segundo do ponto de vista ayurvédico, vamos supor assim. Então, o que acontece? A gente cuida da nossa saúde para a gente poder ter espaço dentro do nosso corpo, saúde, para a gente poder entrar num esforço, num tapas, numa sadhana, entende? Uma disciplina de estudo. Então, é um esforço mesmo que as pessoas fazem. E aí, por exemplo, eu estudei as Romas lá na Índia, né? O Ravi falava que a Roma começava às 3h30. Você chegava às 3h30 e a Roma tinha acabado. Sério? Aí você não aprendeu. Mas é que não me avisaram? Ou entendeu? Ninguém me falou. Sabe assim? Que nem eu falei para uma aluna. Tava uma aula de mantra. Sabe assim? Aí eu falei, como que você fala as palavras mudas em sânscrito? Aí ela falou, não sei, porque aqui na minha tabela fala que muda. Não vem a palavra em sânscrito. Você tem que ir atrás. Entende? Você tem que ir atrás. Tem um conhecimento. Sabe? Então, eles falavam o horário da Roma, a gente tinha que chegar 1 hora antes. E às vezes tinha que ficar esperando 1 hora, mas tudo bem. Entende? Por quê? Porque senão vai passar a vida e vai falar assim, que eu não tinha tempo, então beleza. Não teve moksha. Sabe? Você acha que vai ter compaixão? Não. Isso aqui é assim, não tive tempo, então foi erro teu. Achar que você tinha que esperar o Ishvara te dar o tempo de estudo. Entende? Carla? Tava assim. E aí eu chegava assim, eles falavam horário, você chegava nesse horário e não tinha Roma. Aí você não aprendia. Aí você não tinha ninguém reclamar. Porque o professor falava assim, olha, eu acordei antes, eu vim antes, aí comecei o ritual antes. Você acha que eu vou te esperar, você é aluno? Já fiz o ritual, já vou embora. Aí você fica, poxa, mas... Entendeu? É assim, cara.
Ishvara é assim, ele não vai te dar o... Não vai te falar assim, olha, agora eu vou vir, vou te deixar um espaço na sua agenda bloqueado para você sentar descansado, sem sono, sem fome. Não existe. E é o contrário, né? E é o contrário. Você marca uma coisa, vem todos os problemas naquele horário. O dia que você fala assim, vou estudar mantra, aí a garganta fica ruim. Assim que vem. Aconteceu com o Luiz, ó. Eu convidei o Luiz e falei, Luiz, vem aqui pra gente estar junto. Uhum. Estourou o joelho dele. Aí ele teve que vir de bengala. Mas eu falei que ele fica estiloso com a bengala. Sabe? Aí ele fala, que eu tô com dor no joelho. Não, ele tá aqui, ó. Entende? Aí sentou no chão, aí falou, não consigo mais sentar no chão. Tudo bem, senta na cadeira. Sabe? Mas é assim. Porque esse conhecimento é o mais difícil que tem. Sabe? O mais difícil que tem do mundo é esse conhecimento. Então a gente tem que fazer um esforço sobre-humano. Não vem fácil. Fáceis são outras coisas, entende? Prazeres são fáceis. Viajar, relativamente fácil, entendeu? Tem outras coisas desse mundo que são muito mais fáceis. Mas ir a esse conhecimento e completar essa jornada é o mais difícil do mundo. Entende? Do mundo. Não tem outra coisa mais difícil que isso aqui. Então imagina o esforço que a pessoa tem que fazer. Swasti prajabhyah paripalayantam nyayena margena mahim mahisha go brahmanebhyah shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu kale varshatu parjanya prithivi sasya shalini desho yangsho bharahitaha brahmana santu nirbhaya om sarvesham swastir bhavatu sarvesham shantir bhavatu sarvesham purnam bhavatu sarvesham mangalam bhavatu sarve bhavantu sukhinah sarve santu niramaya sarve bhadrani pashyantu ma kaschid dukkha bhag bhavet om asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya om purnamadah purnamidam purnat purnamudachyate purnasya purnamadaya purnamevavashishyate om shanti 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 hari om parvati pataye har har mahadeva. Om